Fala pessoal, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a equação função horária do espaço, né? Que é o sorvetão, que vem lá da cinemática, que no assunto que a gente chama de movimento uniformemente variado, né? E é o seguinte, eu vou fazer a demonstração, a dedução da forma, de onde vem a forma geral aqui, e no final a gente vai fazer um exercício prático, beleza? Bom, para começar, se você gostar do vídeo aí, da questão, deixa o like aí para ajudar, ou se você quiser só ver mesmo, para lembrar como é que vai a fórmula, como é que chega nela, entendeu? Mas eu só espero que você goste do vídeo, beleza? É isso que importa, que vai me ajudar muito, beleza? Beleza, vamos lá então falar sobre a função horária do espaço. Bom, praticamente, a gente tem um gráfico aqui, onde a gente tem um gráfico do eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, onde o eixo das ordenadas é representado pela velocidade, e inclusive nas abscissas é representado pelo tempo, que é dado em segundos, e a velocidade em metros por segundo, tá? Qual é o esquema? Você percebe comigo que, olhando para esse gráfico, você consegue perceber uma coisa? Você consegue reconhecer essa figura bem aqui? Isso aqui não é um trapézio? Eu vou pintar essa figura bem aqui, ó. Opa, vou pintar essa figura bem aqui. Essa figura aqui é conhecida, que você já sabe, que é o trapézio, não é exatamente? Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, cara, quando a gente fala de uma figura, um quadrado, um triângulo, ou sei lá, um trapézio, como é nesse caso aqui, em um gráfico de movimento uniformemente variado, a gente diz que essa figura aqui é numericamente, quer dizer, essa figura aqui é na verdade a variação do espaço, onde a variação do espaço é numericamente igual à área, beleza? Aí qual é o bizu aqui? O bizu é que para a gente achar nesse caso essa equação horária, função horária, a gente deve nesse caso fazer praticamente a área desse trapézio aqui. E como é que ficaria? A área do trapézio, eu vou colocar bem aqui, ficaria mais ou menos desse jeito aqui. Opa, teve até um errinho aqui, né? Enfim, beleza. Você já pode chegar aqui. Esse lado aqui, ó, não representa a base menor? Então, nesse caso, o V0 é a base menor. E esse grandão aqui, ó, não seria a base maior do trapézio? Então, aqui nesse caso vai ser o V. E a altura vai representar quem? A altura, nesse caso, não vai representar o tempo. O tempo em segundos. Tá bem aqui, ó. Pá, 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 pá. Se eu fizer aqui nesse caso essa reta bem aqui, vai formar nesse caso a altura, que é o que a gente chama de o tempo, né? Então aqui vai ser o tempo. Inclusive, eu posso fazer o seguinte. Se não quiser que eu coloque aqui, eu posso colocar ele bem aqui, ó. Prolongando aqui, a gente vai ter isso aqui, ó. O tempo ele vai ser exatamente essa altura. Entendeu? E você lembra como é que se calcula a área de um trapézio, né? Vou colocar aqui a área de um trapézio. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? A gente calcula a área de um trapézio como? A área é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio que a gente calcula, beleza? E qual é o que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar exatamente isso aqui e isso aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte. A área desse trapézio aqui, então, vai ser o quê? Vai ser numericamente igual ao ΔS, né? Isso vai ser igual a base maior, que é o V, mais a base menor, que é o V0, vezes a altura, que é o tempo, dividido por 2. Mas o que exatamente vai importar aqui pra gente é o seguinte. Lembra daquela equação, dessa seguinte equação, que eu vou colocar bem aqui grifada? A equação do Vovoat. Lembra dessa equação aqui? A gente vai literalmente utilizar ela. Como assim? Onde é que a gente vai utilizar ela? Essa aqui, nesse caso,
esse aqui não é o V e esse aqui não é o V, a gente vai jogar basicamente isso aqui e isso aqui. Ou seja, vai ficar como? Vai ficar exatamente igual a quanto? Isso aqui vai ficar igual a V0 mais A vezes T mais V0 multiplicado pelo tempo dividido por 2. Delta S é igual a... Vou somar esse cara aqui com esse cara aqui. Vai ficar então 2V0 mais A vezes o T. Tudo isso multiplicado por T dividido por 2. Vou aplicar chuveirinho nesses caras. Entendeu? Vai ficar então como? Vai ficar então, ó, 2V0 vezes o T mais A vezes o T ao quadrado. Opa, deixa eu colocar aqui ao quadrado. Dividido por 2. Bom, aí agora tem o seguinte. O que eu vou fazer agora? Lembra quando a gente tem, sei lá, bora colocar aqui uma fração qualquer. 1 mais, sei lá, 4. Dividido por 3. Eu não vou somar não, vou deixar assim desse jeito, beleza? Você não concorda comigo que isso aqui pode ser escrito como 1/3 mais 4 sobre 3? Por que isso ocorre? Porque eles possuem o quê? Denominadores iguais. Lembra na matemática que denominadores iguais a gente soma as frações. Conserva o denominador e soma ou subtrai o numerador de cima, entendeu? Que é o de cima. E a gente vai utilizar basicamente isso aqui. Nisso aqui. Isso aqui não pode ser a mesma coisa que escrever 2V0 sobre 2 mais A vezes o T ao quadrado dividido por 2. Aqui o que vai acontecer? Vou cortar esse 2 com esse 2. Então, delta S vai ficar igual a quanto? V0 mais... Opa! V0 vezes o T, né? V0 vezes o T. Esqueci de colocar o T aqui. V0T mais A T ao quadrado dividido por 2. Mas quem é delta S? Delta S não é espaço final menos espaço inicial? A gente vai dizer então que ele vai ser igual a espaço final menos espaço inicial. E isso tem que ser igual a V0 vezes o T mais A dividido por 2 dividido por T ao quadrado. Beleza? Multiplicado por T ao quadrado. Logo, vou jogar esse cara aqui para o outro lado somando, já que ele está subtraindo, ele vai para o outro lado somando. S então vai ser o quê? S0 mais V0 vezes o T mais AT ao quadrado. Dividido por 2. Então tá aqui a nossa equação horária, né? Que a gente praticamente demonstrou aqui. Bom, eu particularmente peguei a área desse gráfico aqui, joguei aqui, onde a área vai ser numericamente igual ao espaço, a função horária do espaço vai ser numericamente igual à área. O V0, ele é o quê? O V0 é a área menor, e o V maior, que é a velocidade final, ele é o quê? Ele é a área maior, quer dizer, ele é a base maior. E o T é a altura, beleza? Aí eu só substituí aqui, né? Joguei na área do trapézio e, inclusive, eu utilizei essa outra equação aqui que a gente já tinha no MRV e joguei tá aqui dentro, que virou exatamente essa expressão aqui, beleza? E é isso aí, aí você vai seguindo o processo bem aqui mais longe, né? E aí, nesse caso, é só álgebra que você vai jogar, beleza? Bom, agora a gente pode, nesse caso, ir para o exercício. Nosso vídeo aqui, beleza? Bom, pessoal, estamos aqui no exercício agora de aplicação. A gente vai aplicar aqui, nesse caso, como a gente calcula e como a gente, nesse caso, vai pôr em prática essa equação, beleza? Vamos lá. UFC, da Instituto Federal do Ceará. Define-se a velocidade escalar média como a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto no percurso. A velocidade inicial de um móvel que percorre 100 metros em linha reta, com velocidade média de 25 metros por segundo e a aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado em metros por segundo é igual a... Beleza. Quais são os dados que eu tenho aqui então? Eu tenho que a distância, ou como preferir o ΔS, né? Eu já vou falar o porquê. Tem que ser igual a 100 metros. A velocidade escalar média é de 25 metros por segundo. E a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. E o que ele quer saber? A velocidade inicial.
Beleza, cara. Só que a gente tem que lembrar de um conceito muito importante. Inclusive, ele já deu no texto, entendeu? Ele já deu no texto que é, nesse caso, a velocidade escalar média que a gente vai ter que usar. Beleza? Ou seja, é o seguinte. Ele disse bem aqui, ó. Velocidade escalar média é, na verdade, a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto no percurso. Beleza? Bom, é o seguinte. A velocidade média, então, vai ser o quê? Delta S sobre delta T. Onde delta S, nesse caso, ele é medido em metros, na verdade é a distância. E o tempo, ele é medido em segundos. Aí o que a gente vai fazer? Vamos substituir os valores, ó. Quem é a velocidade média que ele disse aqui no texto? É de 25 metros por segundo. 25. E a distância, como ele vai partir do repouso, quando ele fala que é a velocidade inicial de imóvel, então é o seguinte, essa ideia está subentendida. Mas dá para você perceber quando ele fala a velocidade inicial, beleza? Ele quer saber a velocidade inicial que o objeto sai, né? Que o móvel sai. Então eu posso afirmar que o espaço inicial dele vai ser zero, já que ele parte do repouso. Então aqui a distância não é S menos S0. Só que nesse caso, ΔS é S menos S0. Isso é a mesma coisa que eu pegar o quê? 100 menos S0, que é a mesma coisa que zero. Logo, ΔS vale 100. Então aqui a gente vai ter o quê? Que ΔS é 100 e o intervalo de tempo a gente precisa saber, beleza? Que é, nesse caso, o tempo final. Isso a gente vai dizer o seguinte. ΔT é 100 sobre 25 e 100 sobre 25 é a mesma coisa que 4. 4 segundos. Só que a gente tem o seguinte. Isso vale o mesmo quando ele parte do repouso, beleza? Isso vale o mesmo para o tempo inicial. O tempo inicial vale quanto? Zero. Então posso afirmar que o ΔT, na verdade, vai ser somente o tempo final. Que isso vai ser igual a quanto? 4 segundos. Beleza? Aí aqui onde é que a gente vai jogar? Exatamente na equação, na função horária do espaço. Mais até ao quadrado, dividido por 2. E como é que a gente vai fazer isso? Sabemos que o espaço inicial é zero, não é? E agora o que a gente vai fazer? Ó? O espaço final é 100. Isso tem que ser igual a velocidade inicial, que a gente quer saber, vezes o 4, já que o 4 é esse cara aqui, que a gente tem, vezes a aceleração, que ele disse bem aqui, ó, que vale 1. Vale 1. Beleza? 1 metro por segundo ao quadrado. Multiplicado pelo tempo ao quadrado, que é 4 ao quadrado, que é a mesma coisa que 16, dividido por 2. Vou cortar esse 2 com esse 16, que vai ficar 8. Logo, 100 tem que ser igual a 4 vezes 0 mais 8. Vou, nesse caso, isolar esse 4 vezes 0, né? Vai ficar 4 vezes 0, tem que ser igual a 100 menos 8. E 100 menos 8 é 92. Portanto, 4 vezes 0 tem que ser igual a 92. E, isolando esse V0, esse 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. A gente vai ter o seguinte, V0 tem que ser igual a 92 sobre 4. Isso é, na verdade, 23 metros por segundo. Logo, a velocidade inicial é 23 metros por segundo. Que nos dá, como gabarito, letra E. Bem, galera, esse aqui foi o vídeo. Espero que tenha gostado, né? Praticamente a gente fez tudo isso aqui, né? Para falar sobre a equação horária do espaço, né? E é isso aí, galera. Gostou? Então, deixa o like e até a próxima, beleza? Falou!